O Instituto Cidade tem a satisfação de receber Maria Goretti Najimi. Nós vamos conversar sobre memes, mas antes permitam-me apresentar a Goretti. Ela é advogada, mestra e doutoranda em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, que leva o nome de Darcy Ribeiro. Esta foi a última grande obra educacional do Darcy. Ela é professora de Filosofia e Direito das Famílias e Sucessões e Direitos Humanos da Universidade Estácio de Sá. Ela participa no Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil. Ela ministrou palestras, cursos e seminários na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, dentre outros. Ela é coautora de 7 livros, juntamente com grandes intelectuais do direito e da sociologia. Dentre eles, Comentários a uma Sentença Anunciada, A Constituição Traída, A Resistência ao Golpe de 2015, Feminismos, Arte e Direito das Humanas. É um currículo invejável. Não obstante ela ser uma sábia destas áreas da filosofia e do direito, nós vamos conversar sobre memética, ou seja, os memes, que são sempre um sucesso aonde quer que passe, quem quer que mande, quem quer que receba, gosta de memes. Por que, Goretti, que os memes fazem tanto sucesso na vida das pessoas? Eu acho que as pessoas estão priorizando muito o trabalho o tempo todo. Tem alguém chamando e o tempo todo você está muito pressionado no trabalho. E também os afazeres de casa, os filhos, se tem sempre alguém chamando. Então, você está com um celular e uma informação muito curta, despretensiosa, um humor muito fácil, muito simples, e você pode encaminhar para um amigo para ele rir também. Então, acho que se adequa muito com isso de você estar meia-noite, estar trabalhando ainda. Antigamente, 6 da tarde, você chegava no seu trabalho e você iria pensar no seu trabalho novamente no dia seguinte, de manhã. Então, você fazia janta, assistia uma novela, era capaz de ficar 1 hora ininterrupta na frente da televisão, com hora certa. Hoje em dia, a chance de seu patrão te enviar uma demanda 6, 7 horas da tarde, 8 horas da noite, 9, 10, uma mensagem e você ter que resolver é muito grande. Então, é isso, você tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares, e o meme se adequa a isso. Muitas pessoas apostam em vídeos mais longos, me mandam, por exemplo, amigos me mandam vídeos mais longos, e o que eu acabo fazendo? Eu acabo salvando para assistir depois, pensando, ele parece bom, eu vou assistir depois. Mas, na verdade, é um luxo o momento em que você consegue ouvir um vídeo, ouvir o áudio, né, se ele não estiver legendado. Isso é um luxo. A maioria do tempo, a gente está correndo, a gente só vai olhar o celular rapidinho, enquanto a comida está esquentando no micro-ondas, enquanto você está esperando uma coisa no trabalho. Então, eu acho que a vida está muito mais corrida, a gente está muito mais pressionado, e eu acho que esse humor levinho entra muito nessa nova rotina. Então, quer dizer, uma vida corrida, uma vida explorada, o meme entra como um humor leve, rápido, uma espécie de fast food bem-humorada que faz bem, mas não muda um sistema? Ele não critica um sistema, ele é adequado a um sistema? Eu acredito, pelo contrário, que quem pode mudar o sistema é o meme. Eu acho que se você fizer um artigo científico aprovado por uma grande, uma revista científica, Qualis A1, e você disser por A mais B nesse artigo científico que os governos de esquerda trazem mais bem-estar social à população através da história, só vai ler quem já sabe disso.
só vai ler quem já está... É a história do Telecurso 2000, né? A história do Telecurso 2000. Para que serve o Telecurso 2000 se quem acorda às 5 da manhã já está educado? E já o meme não. O meme é despretensioso. Ele entra, ele consegue te convidar à reflexão com muito pouco tempo. Você está desavisado. Então eu acredito que quem pode mudar o sistema não é o textão, embora eu ame textão. Eu já escrevi vários livros, eu adoro o textão mesmo. A rede social que eu mais gostei de todas era o Facebook, mas eu acho que o potencial está no meme. Eu acho que o meme, ele realmente causa efeito, tanto causa que ele é fartamente emitido, fartamente buscado e, evidentemente, com efeitos muito bons. Mas tu falaste do gosto que tinhas pelo Facebook e depois a mudança para o Instagram. Segundo jornais importantes como o Valor, a revista Exame, a revista Negócios, em matérias não muito novas, mas já no tempo do Instagram, garante que a plataforma mais útil ainda para negócio e para estabilidade na troca de ideias e publicações seria o Facebook. Eles não fazem uma crítica ao Instagram, mas eles avisam que no Instagram há uma enorme fugacidade, é por demais etéreo. A coisa acontece e já se esqueceram da coisa, porque já tem outra entrando. Essa fugacidade do meme, ela fica como distração ou ela gera um efeito crítico? Eu acho que se um meme viralizar, já não é fugaz. Vira uma ideia consolidada. E aí é dali em diante. O que faz um meme viralizar? Eu fazia o Facebook, fazia minha própria página no Facebook. Aí eu fui convidada para fazer parte do editorial de páginas grandes. Eu cheguei a fazer páginas, tinha 2 milhões de pessoas. E aí meu filho nasceu e eu fiquei 1 ano, 2 anos sem usar rede social, só voltada para o trabalho, para o meu filho. Quando meu filho parou de mamar e eu voltei a dormir uma noite inteira, a rede social que ninguém usava mais o Facebook, todo mundo só usava o Instagram. E eu passei a fazer páginas grandes no Instagram. Eu vejo muito pouca diferença. Na verdade, o que acontece em todas as redes sociais, que eu acredito, é o seguinte: muitas pessoas querem emplacar um conteúdo institucional, um conteúdo sério na rede social. É claro que se você tem uma empresa séria, um órgão, uma ONG, um sindicato, uma repartição, você quer entrar na rede social para se comunicar o máximo possível com todas as pessoas. Mas quando você escolhe fazer um conteúdo bem sério, muito diferente daquele conteúdo da rede social, e a rede social fica cheia daquilo, eu acho que as pessoas migram para outra rede social. E eu tenho a impressão que isso aconteceu um pouco com o Facebook. Acabou enchendo muito de pessoas que forçavam um conteúdo. Não sei se esse é o melhor termo, mas que não é o conteúdo que a pessoa envia para um amigo para dar risada, né? A gente estava falando aqui, antes da entrevista começar, com a Mari, eu perguntei para ela, você tem amigos que você não conversa, que você só envia um meme e ele te envia de volta? Ela falou, tenho. E é isso. Essa é a graça da rede social. A pessoa, por livre e espontânea vontade, vai panfletar a cara de alguém no próprio story. Então, eu fico achando que quando o conteúdo que se produz não é passível de compartilhamento, não é passível de compartilhamento espontâneo, aquele conteúdo não vai viralizar. Quer dizer, a ideia de que instituições podem manter formalidade é intencional e é uma necessidade da instituição. Mas, Isso. fora disso, a formalidade no conteúdo faz com que ele não seja um desejo de internet. Não faz com que seja, não
não alcança não tira o máximo possível da rede social, que é alguém te compartilhar. Vou te dar um exemplo. A Volkswagen precisa fazer um comunicado de recall de um tipo de carro, de um tipo de ano. Aí coloca no horário do Jornal Nacional, atenção, vai acontecer o recall das seguintes marcas. Isso, aquilo. É isso, precisa pagar para o Jornal Nacional, para o horário de comercial do Jornal Nacional, precisa gastar muito dinheiro, precisa. Por quê? Vai falar uma coisa extremamente formal. Se aquilo fosse uma coisa interessante, se fosse uma coisa engraçada, aquilo teria muito potencial de atingir, vou falar uma coisa assim, muito grave, potencial de atingir o mesmo número de pessoas do Jornal Nacional, gastando 0,5% menos do dinheiro gasto para colocar ali, entendeu? Então, é isso. Então, se existe qualquer assunto que pode ser falado de uma forma de meme, o melhor custo-benefício para a informação é usar a comunicação do meme. Senão, você vai precisar do horário nobre, do Jornal Nacional, para alcançar aquele mesmo número de pessoas. Quando a gente consegue fazer um meme com algum conhecimento bem mastigado e transformar aquilo em um humor e tal, aquilo ali é muito útil, muito útil. Essa linguagem memética, ela é de uma geração. Esse raciocínio que tu está desenvolvendo me parece muito correto, mas ele serve para qualquer geração ou é para uma geração mais jovem? Eu acho que vai ser estudado no futuro como um marco dessa geração, não mais jovem. Eu vejo pessoas bem mais velhas que eu no TikTok, que é vendo vídeos muito mais simples e tal, enfim, dessa geração, desde 2005, desde o fim do Orkut. Seria capaz de dizer que o fim do Orkut, início do Facebook, deu mais prestígio, né, à linguagem de meme. Aí foi, então, usado muito no Facebook, no Instagram, e esses outros, TikTok, Kawaii, acho que usam também. Eu acho que é um marco da rede social atual. Uma questão interessante. O Brasil e algumas partes do mundo, que não são poucas essas partes do mundo, estão numa divisão que eu não diria ideológica no sentido mais filosófico e político do termo, mas eu diria uma divisão filosófica de superfície, como se política tivesse virado uma espécie de torcida esportiva em que os meus bandidos são mais legais do que os teus, os meus ladrões são mais legais do que os teus, os meus torturadores voltam a ser prestigiados como no tempo da ditadura. O meu torturou, mas não rouba, o teu rouba e devia ter morrido. Quer dizer, as conversas políticas estão agressivas e isso dificulta, inclusive, o trânsito de ideias. Eu acredito na conversão através do humor. Eu acredito que o humor é capaz de converter, sim. E eu acredito que a direita tem muito mais dificuldade de se converter do que a esquerda. Eu digo que a direita não tem autocrítica. Ela é capaz de espalhar notícia falsa, mesmo sabendo que a notícia é falsa. Ela não volta atrás, mesmo quando já percebeu que foi abandonado pelo líder, que descobriu que o Bolsonaro é ladrão mesmo, mas não volta atrás, porque eu acho que as condições que fazem eles estarem ali são muito diferentes, quer dizer, eu acho que são diferentes das da esquerda. Eu acho que a esquerda hoje
critica de diversas formas a atuação do PT, fala que poderia ser diferente, que poderia ser melhor, isso e aquilo, que deveria ter nomeado como ministro aquilo, que deveria... Tá, eu tenho críticas ao PT, eu acho que o PT deveria investir mais em memes, deveria se comunicar, teria que se comunicar melhor, mas muitas pessoas estão elogiando, estão dizendo que eles já estão fazendo esse caminho, agora, de uns dias para cá, que o comunicado oficial de Lula falou em prosperidade, que ele foi muito bem. Enfim, eu tenho críticas ao PT, vários colegas, vários amigos têm críticas ao PT, e no tempo de Bolsonaro a gente não via médicos que não criticaram Bolsonaro no tempo do Covid, negacionista. E, assim, pessoa que mancha realmente a biografia, coloca em xeque o seu conhecimento científico, e na esquerda isso não aconteceria, te garanto. Ninguém colocaria em xeque o próprio diploma, a própria biografia para defender Lula, se Lula fizesse alguma coisa anti-ciência, com certeza não. Então, eu acho que o pessoal da direita não abandona também os ideais por um tipo de carência. Existe um grupo muito um acolhendo o outro. Então, se o cara não torcer mais para Bolsonaro, ele perde o grupo de amigos e tal. Já na esquerda, se você na universidade, como a esquerda sempre esteve mais do lado da ciência, as pessoas se virem defeitos no governo, eles falam, eles se posicionam. Sou capaz de dizer que o humor seria capaz de levar a gente daqui para lá, ou de cá, ou de lá para cá, mas eu acho que os motivos que levam a pessoa a se posicionar na direita e os motivos que levam para a pessoa se posicionar na esquerda são diferentes, e por isso, em resumo, vamos transformar em meme, em resumo, a diferença é que a esquerda não é gado. Sim, eu compreendo. Não vai por rebanho, não vai por rebanho. Ela teria mais elementos existenciais e elementos intelectuais para reflexão. Indiscutivelmente, a formação escolar da esquerda tende a ser mais elaborada. Eu voto na esquerda e sempre me declaro de esquerda, mas eu tenho muitas ressalvas à esquerda brasileira, e memeticamente eu digo que a esquerda brasileira é muito de direita. Mas, enfim, não queria, digamos, entrar por uma questão de certo e errado, quem tem razão, mas concordo contigo no teu raciocínio. Uma dúvida: você acha que, assim como aconteceu na Alemanha agora, aconteceu nos Estados Unidos, acontece no Brasil, e espero que não aconteça mais, mas você acha que, então, de alguma forma, a direita é menos sensível à mensagem bem-humorada? Não, eu acho que o humor deles é diferente, ó. O humor da esquerda é sempre debochando do opressor, nunca do oprimido. E o humor da direita é sempre debochando do oprimido. De certa forma, eles acham que, se eles se posicionarem no discurso deles, do lado dos bilionários, dos patrões, dos exploradores, eles vão passar batido, vai que não me mata, sei lá. Eles acham que eles ganham vantagens com isso, e não com a união para o fim da exploração, para mudanças estruturais. Eles não têm consciência de classe, né? Então, eu acho Então, quer que o dizer, humor é diferente. eles são mais tétricos, é um humor mais cavernoso. O humor é falando mal de mulher, né? De que tudo que a mulher fizer está errado. Se a mulher não trabalha, ela é preguiçosa, vive às custas do marido. Se ela trabalha em um cargo médio, ela é uma incompetente, ela é uma fracassada, é claro, é mulher, pelo amor de Deus. E se ela tiver num cargo alto, ela dormiu com alguém. Aí, se a mulher, se ela malha, ela está errada, porque ela é uma mulher fútil. Se ela não malha, ela é uma mulher relaxada. E se a mulher se dedica à sua família, ela é corna. E se ela não se dedica à sua família, o marido dela deve ser corno. E até se um homem vacilar, a culpa é da mãe dele, ele é um filho da puta. Então, o humor
da direita falando mal de mulher ou de homens que se movimentam de forma afeminada. Tudo ligado à mulher eles odeiam. E também aos outros grupos oprimidos historicamente, como os negros, os índios, os transexuais. Eles acham muito engraçado você debochar dessas pessoas que já sofreram, tem um histórico de sofrimento a vida inteira. Um homossexual que não consegue dizer para os pais, o sonho deles é assumir o namoro com o namorado que ele ama, não consegue dizer para os pais, aí o pai descobre, ele é expulso de casa e dorme na rua, vira um morador de rua, porque é homossexual. Eles acham engraçadíssimo debochar do homossexual. Engraçadíssimo, ele fala que é safadeza. Então é isso, eu acho que o humor de direita é triste, é constrangedor. E eu acho que o humor de esquerda tem boas sacadas e debocha de quem sempre debochou da gente. Então, vamos deixar bem claro aqui que nós somos adeptos do humor de esquerda. Uma pergunta. Nesta divisão política, se dividiram os afetos, se dividiram quem fica com quem, se dividiram as coisas do amor. E nesta toada, tu foste a criadora de algo que teve um sucesso retumbante, que foi o Petinder. Então, não sei se as pessoas sabem, mas eu estou falando com uma pessoa muito importante, que é a criadora do Petinder. Você pode nos situar a respeito da criação do Petinder, do sucesso dele? Eu sei que você recebeu mensagens importantes, eu sei que você se destacou no mundo inteiro com esse aplicativo. Você poderia nos situar a respeito do Petinder? Eu escrevi no Facebook, né? Na minha conta do Facebook. E aí, quando meu filho nasceu, eu parei de fazer tanto as páginas quanto a minha página pessoal. E quando ele parou de amamentar e eu voltei a postar, e voltei a dormir a noite inteira, voltei a raciocinar, eu não acho a fase dele de até 2 anos ruim, pelo contrário, eu tenho a impressão que foi a melhor fase da minha vida, mas quem tem criança sabe que você não raciocina direito, é tudo em função da criança, tudo em função da criança, você adora, mas é tudo em função da criança. E aí, quando eu voltei a escrever para a internet, tinha uma amiga me falou que foi num show no Morro da Urca, e ela conheceu um rapaz que tinha um sorriso maravilhoso, e que ela ficou apaixonada por ele, e aí ela ficou com ele, tirou foto com ele, ela falou, eu conheci o amor da minha vida, ela adorou a noite, e aí ela, quando chegou em casa, ela viu o Facebook dele, e ele estava defendendo a tortura. Aí, acabou o amor, né? Ela perdeu o tempo dela, ela bloqueou em tudo. E aí ela falou comigo, não, eu fui enganada. Tem também um amigo meu que ele é professor de um Cefet, de um IFE, não lembro. E a namorada dele largou ele ficou super mal, super mal. E aí eu fiz um anúncio dele nos meus stories do Instagram, falando, ele é professor universitário, ele é lindo, ele é honesto, ele é engraçado, e ele é de esquerda. Aí todo mundo no meu inbox falou assim, o que de esquerda? Como se fosse a melhor qualidade dele, ele ser de esquerda. E aí várias mulheres vieram falar com ele, e ele teve vários encontros e se apaixonou e tudo. Ele acabou se casando. Aí o que acontece? Aí por causa desses 2 casos, aí eu fiz um tweet e falei assim, vou criar o Petinder, que é uma rede social só para quem odeia Bolsonaro. Naquele tempo, né, era muito comum falar mal do PT, mais do que hoje em dia. O Lula estava encarcerado, estava injustamente encarcerado. E eu li os autos, eu sei que era injustamente encarcerado. Então, era assim, um sinal de esclarecimento, de combate à fake news, defender o PT. Hoje o PT está no poder e a gente não precisa defender o PT. Não é tão urgente quanto era
naquele momento de uma grande injustiça histórica, né? Precisa defender o PT, o MST, isso é sempre, mas naquele momento era muito mais transgressor defender o PT, proteger o Partido dos Trabalhadores. Então, aí eu fiz esse tweet, e aí a palavra Petinder ficou em primeiro lugar naqueles trending topics do Twitter do mundo, cara, em primeiro lugar, por quase 14 horas seguidas. As pessoas falando, não vejo a hora, cadê o Petinder? E as pessoas me ligavam falando, você já tem o aplicativo? Não, eu só tinha um tweet. E ficou em 25 horas naqueles trending topics, naquela lista de trending topics mundiais. Mundial, né? E aí vários jornais me entrevistaram, Internacional, Itália, Paraguai. Se você colocar o meu nome no Google, só tem Petinder, cara, só tem Petinder. Aí a Veja, Jovem Pan, mídia de direita, me entrevistava e falava, sabe o quê? É uma excelente ideia. Falava isso. É uma excelente ideia. Não funcionou? Eu fui contratada para fazer o Petinder, a página no Instagram, por 2 meses e depois mais 3 meses. Depois eu fui contratada para fazer outra coisa, para fazer a rede social de um político. Mas eu sou louca para voltar a fazer o Petinder, o Ministério do Namoro, o Ministério do Amor. Eu sou louca para fazer, mas eu fui contratada para fazer páginas de outros políticos. E eu gosto muito de fazer, porque são pessoas, assim, maravilhosas. Mas eu acho que seria uma excelente ideia. Lula estava encarcerado, e Lula mandou um bilhetinho para uma pessoa que me enviou, me tirou foto, me mandou, falou assim, parabenize Maria Goretti pelo Petinder. Eu achei muito, muito legal. Foi muito legal fazer. Eu juntei muitos casais. Tem muitas crianças que nesses 5 meses que eu fiz do Instagram, do Petinder, tem várias crianças que nasceram, filhos do Petinder, muitos casamentos. E eu falava, se eu não for convidada para o casamento, eu vou parar o casamento, eu vou de penetra. E aí eu recebo convite até hoje, do Brasil inteiro. Isso é uma coisa que aconteceu há anos, há 3 anos, não lembro, mas eu recebo, e esse meu amigo, ele se casou com uma menina que ele conheceu no Petinder do Instagram já. Esse que eu fiz a propaganda dele no meu Instagram. Eu vou te falar, eu gosto muito de fazer propaganda de gente, eu gosto muito. O que é propaganda de gente? Que as melhores pessoas que eu e você conhecemos, eles não sabem fazer propaganda de si mesmos. As piores sabem. As piores, nossa. Mas as melhores pessoas, nossa, eles ficam sem graça de dizer qualquer qualidade e nem enxergam as próprias qualidades. Não enxergam. Por exemplo, teve uma mulher que falou, eu queria um namorado. Eu fazia anúncios e colocava nos stories, marcava a página da pessoa e aí quem gostasse clicava, adicionava a pessoa, conversava com a pessoa. E aí teve uma mulher, por exemplo, que falou comigo assim, coloque aí no anúncio, eu sou uma mulher de 45 anos, tenho 3 filhos, trabalho o dia inteiro, falou, sei lá, falou alguma coisa. Eu falei, não, minha querida, não. Por que você vai falar de filhos? E se tiver uma pessoa que você só quer beijar? Que loucura. Não, vamos colocar aqui. Se você tem 3 filhos, o que isso significa? Que você é responsável, amorosa. Então, vamos colocar isso aqui no anúncio. Essa mulher super gostosa que vocês estão vendo, ela é isso tudo mesmo. Ela é responsável e amorosa e carinhosa. Ela é tudo que você precisa. Se você ficar com ela, você venceu na vida. E aí ela falou, gente, que loucura, um monte de gente me procurando e tal. É isso, é rezar para ela não estragar no primeiro encontro, chegar e falar ao cara, oi. Aí ela falou assim, tenho 3 filhos. Porque eu fico achando que isso de você colocar de cara que você quer constituir família com a outra pessoa, isso exclui a possibilidade do cara ser seu amigo, isso exclui a possibilidade do cara ser um estranho, que você vai gostar da conversa do cara, mas o cara não quer nem ficar com o cara. Isso, por que você vai dar tanto prestígio assim a uma pessoa a ponto de cogitar que ela vai fazer parte da sua família, sabe? Enfim, aí
Ai, tem várias histórias legais do Petinho. Tem uma mulher que ficou viúva e ficou, sei lá, 5 anos sem um encontro, e aí eu falei com ela, aí ela marcou um encontro, né, pelo Petinho, online. E aí ela falou, não tem mais maquiagem. Eu, não, você precisa se maquiar. Aí ela, olha aqui meus batons estão todos fora da validade. Aí eu falei, não, você precisa se maquiar. E aí ela se maquiou, tirou várias fotos. Aí na hora do encontro mesmo, ela começou a pensar no ex-marido, né, que morreu, começou a querer chorar, desculpa, tal. Depois a gente se encontra, desligou a câmera, deu uma chorada, falou, pô, agora eu já fiz o meu primeiro encontro, então agora foi um divisor de águas, agora eu vou fazer mais encontros. E ficou olhando as fotos que ela tirou, arrumada, postou. Então, assim, eu achei muito legal, maravilhoso fazer e talvez se em algum outro momento eu tiver tempo, tiver tempo ou for contratada para fazer, eu farei de novo, porque é muito legal, muito legal. É uma contribuição à vida mais carinhosa, mais leve, à vida com mais trânsito de carinho, de afeto, de encontros. Você é uma mulher de utilidade pública. Muito obrigada. Nada. O slogan do Petinder é assim: olha só que Bolsonaro estava no poder, hein? O slogan era: é preciso permitir que as coisas lindas aconteçam. Eu queria te provocar. Ainda há pouco, quando falavas das diferenças de esquerda e de direita no Brasil, tu, de certa forma, circunscreves a esquerda ao PT. O PT, ele está no poder, vai aí para um quarto de século, né? Não acha que grande parte dos erros do Brasil são erros petistas, o que não autoriza, não justifica, não recomenda que se vá votar nessas pessoas, esses fascínoras de direita, que matam por causa de não comprar vacina, de não acreditar em ciência, de criticar a universidade. Eu não quero confundir as coisas. Mas há análises interessantes mostrando que grande parte da juventude brasileira hoje, que começou a votar, a história dela de adolescente até adulto é uma história do PT no poder. Não te parece que falta não só autocrítica, mas críticas mesmo a erros graves que são cometidos, que circulam e que sempre que alguém com alguma lucidez vai criticar, acaba sendo cancelado, acaba sendo epitetado de fascista. Fascista deixou de ser um termo horrível para ser um rótulo fácil que se põe em alguém que faz qualquer crítica. Deixe-me politizar um pouco, partidarizar até um pouco a nossa conversa. Não acha que se justificam os erros do PT em excesso? Eu não vejo isso. No meu círculo, as pessoas petistas criticam outros petistas, criticam medidas do PT o tempo todo. E conseguem dialogar bem sobre isso e falam, fulano está trabalhando mal, está fazendo mal. Então, eu acho que a gente tem muita autocrítica nesse sentido, né? E o que me deixa chateada, sabe o quê? Com o PT comete erros, na minha opinião. Várias coisas eu faria diferente, várias coisas. Mas o PT cai pelos acertos. Eu acho que Dilma, por exemplo, sofreu o golpe pelos acertos dela. Eu acho que esses dias eu fui matricular meu filho na natação e eu estava com uma roupa um pouco mais arrumada, fiquei muito chateada que eu fui confundida com uma bolsonarista, porque a mulher sentou do meu lado e começou uma máquina de fake news mesmo. Ela falou assim: o Brasil está a um passo de ser limado do mercado internacional. Qual é a relação disso com a verdade, sabe? Então eu fico pensando assim, pô, a gente fica querendo criticar o PT, só que o que não existe do lado de lá uma crítica honesta. É só fake news.
Qual é a chance disso ter acontecido? O Brasil está a um passo. Aí ela falou, Dilma é uma vergonha internacional. Que isso? Ela é presidente do banco, do BRICS, não é? Aí, no final, ela, é claro, os clássicos falando. Aí ela falou, por que esse pessoal que quer mudar de sexo? Isso é muita safadeza. Aí eu falei com ela assim, meus amigos são todos gays, trans, todos eles são. Ela fingiu que não ouviu, ou não ouviu. Ela não pode ter interlocução com estas ideias. Todo o aparato ideológico dela interdita. Então, como não há esse diálogo com pessoas como ela, e só assim, mentirada mesmo. Se ela tivesse falado alguma coisa, assim, qualquer relação com a verdade, a gente teria um diálogo excelente. Mas não, é só mentira. Então eu fico achando que a gente fica criticando o PT uns com os outros, dizendo a deficiência de comunicação do PT é histórica, deveria fazer isso e aquilo, tal, tal. Ele acertou aqui nesse comunicado, ele falou de prosperidade, ele errou quando falou tal coisa, tal, mas na direita, o PT só é criticado com mentirada mesmo. Você viu o que Lula falou, que é pra gente sair roubando celular. Eu estou de pleno acordo que a direita manipula informações, organiza um sistema de distribuição de mentira. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, o que me preocupa é que eu vejo um pouco disso também na esquerda. E, por isso, talvez se cometam erros que deixem a direita viva, deixem a direita se exercitando como alternativa, por incrível que pareça. Se eu te dar um exemplo de questão de narrativa. Por exemplo, impeachment. Por que não se discute o impeachment do Collor? Que depois o Supremo absolveu e tudo que tinha alguma coisa para fundar uma acusação que não se comprovou a participação dele era um automóvel chamado Elba. Por que não se critica o impeachment do Collor como história? Eu não estou defendendo o Collor, não me entenda mal. Mas aquilo foi um absurdo. Como lei, como norma em vigor, como Constituição, como sentido de impeachment. E o impeachment da Dilma, ele não é diferente em estrutura legal, em argumento moral, do ponto de vista do que é possível encontrar nos autos, daquilo que foi do Collor. Vou te interromper. Eu acho que tem. Sabe Tá. por quê? Porque no golpe de Dilma, quando Dilma cai, o vice assume, o vice nomeou como ministros os candidatos perdedores. Então, eles não ganharam na eleição. Os candidatos que não ganharam na eleição tomaram posse através do impeachment de Dilma, que teve muitas ilegalidades, até os próprios deputados e senadores que votaram falaram, eu estou votando pelo impeachment porque ela não me recebeu na sala dela, tal, e já que ela não me recebeu, então aqui eu vou votar contra Vou me ela e tal. vingar. Vou me vingar. Vamos vingar. E aí quem tomou posse foi quem perdeu a eleição. Então, foi golpe. Eu não entendi o perdeu na eleição. O vice não era vice da Dilma? O vice de Dilma, Temer, ele nomeou as pessoas que eram candidatos, que seriam nomeados caso o oponente tivesse vencido, Aécio. Seriam os ministros de Aécio. Os ministros de Aécio Mas foram nomeados. esses ministros nomeados pelo Temer não foram quase 100% deles ministros do Lula e da própria Não, Dilma? Sim. não. Mudou tudo. O cara colocou no poder o plano de Aécio. Eu estou de acordo contigo que esses ministros não seriam meus ministros se eu fosse o governo, mas eu posso te garantir que a maioria deles foi ministro do Lula. Não foi. E eles seriam ministros de Aécio, eles eram apoiadores de Aécio naquela eleição. E já Itamar com Collor não fez isso.
Então, isso é um dos argumentos para dizer por que com Dilma aconteceu um golpe, que eles chegaram ao poder de uma forma ilegal, né? Teve um verniz de ilegalidade, mas quem ganhou a eleição foi exatamente o outro grupo político. Eu concordo contigo que foi uma manobra, que foi um rescaldo das sobras de direita que estavam botando a cabeça para fora, que se reorganizaram e fizeram impeachment. Eu estou de acordo com isso. Mas eu preciso que depois tu confiras se esses ministros não tinham sido ministros dos governos anteriores do Lula. Tu vai te surpreender. O plano dele, o plano de governo, foi exatamente o de Aécio. Eu vou te dar um exemplo. Dilma fez diversos IFES, diversos Cefets, recorde de inauguração de IFES e Cefets, escolas federais no Brasil, recorde total. Já Temer falou o seguinte: quem não tiver dinheiro não deve fazer universidade. Quem não tiver dinheiro não faz faculdade. Ele queria tirar, não, ele era contra essa proposta de ensino público, e ele queria também tirar as bolsas todas. É Tenho possível certeza, encontrar esta frase do Temer dizendo quem não tem dinheiro não infelizmente, faz universidade? infelizmente, ele tinha acabado de dizer isso quando eu fui para Cuba, que foi 2017 ou 2018, ele tinha acabado de dizer isso. E aí eu falei com uma taxista cubana que o presidente do Brasil tinha falado isso, que quem não tem dinheiro não tinha que estudar. Estudar é coisa de quem tem dinheiro. Aí, quer dizer, fazer faculdade. É coisa de quem tem dinheiro. E aí ela me disse que lá em Cuba o ensino é gratuito e que o que as pessoas têm que fazer é fazer um trabalho de residência, né? Depois que é ganhar extremamente pouco, mas trabalhar de uma forma quase voluntária em hospitais veterinários ou hospitais comuns e tal. E aí ela me disse que é assim, a educação de Cuba. Aí eu falei, você sabia que o presidente do Brasil acabou de dizer isso? Aí ela, não, ele não disse isso em voz alta. Eu falei, disse isso, ele disse isso. Aí ela, não pode ser, não pode ser. Aí eu falei, sim, e a gente que achou isso um absurdo, nós somos chamados de petralhas. Aí eu gravei, se você quiser eu mando o link para você. Eu gravei no meu Facebook, ela na praia, a taxista foi para a praia com a gente, aí ela estava de biquíni dentro do mar. Aí ela fala, petralhas, venham estudar em Cuba, venham aqui, o ensino é gratuito. E se precisarem de táxi, fale comigo, meu nome é Dâmia. E aí fala o número do telefone dela. Mas sim, infelizmente, Temer falou isso. E não foi só na educação que o projeto era oposto. Temer representou o projeto de Aécio. E tanto que Temer entrou na lata de lixo da história. Se ele tivesse exercido a mesma linha, não tivesse tirado os ministros de Dilma, se tivesse seguido a mesma linha, ele realmente não teria entrado na lata de lixo da história. E você acha que há memes suficientes sobre esse assunto? Quero dizer, a memética conseguiu, de algum modo, desde então, conduzir as coisas para formas mais brandas de se conviver no Brasil politicamente, afetivamente, socialmente, universitariamente. Sobre o golpe? Eu não chamo de golpe, tá? Acho que é justo que se chame, mas eu não chamo. O que eu coloco é não só depois do governo Dilma, da presidenta Dilma, que a direita discutiu até o direito de ela preferir se chamar presidenta, mas não obstante isso, os indicadores sociais, a história do Brasil no último quartel de tempo, nós estamos fazendo uma convivência social brasileira melhor ou estamos ambos os lados construindo um sistema de ódio em que cada parte não está olhando seus próprios erros? Quer dizer, com as tuas colocações com relação à direita, eu concordo com todas, mas eu te questiono se não falta, não uma autocrítica entre grupo de amigos ou pessoas sensatas indicando erros, mas
há erros graves sendo indicados por pessoas que não têm nada de direito e que acabam sendo epitetadas, carimbadas, com palavrões e não com devoluções de ideias. Quer dizer, eu vejo com certas preocupações, e não me parece que seja uma questão de capacidade de comunicação da Secretaria de Relações Sociais da Presidência. Me parece que há erros que precisam ser pensados, o que não quer dizer que a direita tenha razão, mas precisam ser pensados a partir de uma ótica de esquerda como coisas que precisam, algumas ser feitas e não estão, e outras deixar de ser feitas porque precisam se resolver. Por exemplo, hoje foi tirada uma das últimas mulheres do governo. Há um certo silêncio sobre isso. Quer dizer, e era uma cientista respeitável, estava mostrando serviço. Aí, não, mas aí é preciso base para governar. É preciso base para governar ou faz parte da coligação, que foi uma coligação ampla que incluiu o que havia de pior? Não está faltando uma autocrítica que não insulte quem critica? Não, com certeza, falta. Porque a gente precisa ouvir todo mundo. Claro que insultar quem critica não é a saída, claro que não. A gente só perde boas ideias, boas contribuições, com certeza, concordo plenamente. Tem duas meninas do Big Brother que elas militavam o tempo todo, é a Carol Conká e a Lumena. Aquilo era muito cansativo, com certeza, e aquilo é muito ruim, o tipo de exclusão, assim, né, de você dizer, ah, você não, você fez isso e aquilo. Eu já fiz isso algumas vezes. Por, por exemplo, naquele momento do julgamento de Lula, teve um careca, eu esqueci o nome, e que ele foi jantar com o Moro. E aí alguém falou, ah, você tá jantando com o Moro? E aí ele disse, ah, eu jantaria com o Lula também, ou seja, o próprio cara falava que o Moro era oposto a Lula, né? E eu, até hoje, vamos ver quantos anos se passaram, muitos anos se passaram, sei lá, 7 anos se passaram, ou mais, e se eu vir esse cara na internet, eu passo o vídeo, passo, para mim, o que ele tem a dizer não me interessa, eu acho que ele é um filósofo fake, sabe? Então, eu tenho isso de, uma vez traumatizada, assim, com a pessoa, dependendo do posicionamento histórico que ela toma, eu, assim, pego horror disso, mas eu acho que é um pouco de proteção contra aquelas pessoas que são de ocasião, assim, se Lula estiver no poder, aí, ok, Lula, se Bolsonaro estiver no poder, não, então eu sou mais para o Bolsonaro. Então, isso é mais um tipo de proteção contra... Aqui em Campos tem um colega meu, ele é um figuraça, assim, e ele diz assim, eu nunca mudei de lado, eu sempre estive do mesmo lado, do lado do prefeito. E Sim, aí eu. isso é uma frase do coronelismo brasileiro. A estrutura Ah, é? coronelista de dominação tem essa ideia. Nós somos governo. Que governo? O governo que está no governo. É isso. Então eu fico querendo me prevenir contra essas pessoas assim que não têm essa verve, que não falam assim, não, isso aí para mim é inegociável. Eu nunca vou defender tortura, eu nunca vou passar pano para isso e tal. Então essas pessoas que têm aquilo de não tem nada que vá me fazer divulgar o jogo do tigrinho, sabe? Eu gosto dessas pessoas. E eu já as pessoas que são muito flexíveis com alguns valores, eu fico achando que é muito. É isso, né? Aquelas pessoas que gostam de pisar no oprimido. Olha, Goretti, nós estamos aqui empolgados na conversa, já avançamos no nosso tempo. Eu queria registrar duas coisas que eu achei muito interessante. Eu te acho uma indignada, e isso é um elogio. Eu acho que muita gente se esqueceu
de se indignar diante das coisas, o que não quer dizer que tenha razão. Eu não estou entrando em ter razão ou não ter razão, mas eu acho fundamental a indignidade humana diante daquilo de que a pessoa humana discorda. Eu acho que há patamares de civilização a partir dos quais se deve partir para coisas melhores, e o Brasil esteve à beira de dar ré nos patamares de civilização que nós já alcançamos e que boa parte do mundo já alcançou. Nós estivemos à beira de tudo isso. E se as pessoas não se indignam com isso, não se manifestam, não transformam a sua discordância em ato, serve para muito pouco. E só o indignado transforma a discordância em ato. Por isso que eu admiro muito o indignado. E sobre o ato, eu achei muito interessante que o teu ato político principal seja o humor, a capacidade de ironizar, de debochar, de fazer gozação da violência, fazer a violência ficar tola diante da graça inteligente. Então, está sendo uma satisfação muito grande te entrevistar, mas a palavra é tua. Você encerra a entrevista como achar melhor. Eu acho que foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. Você dizer que eu faço a violência ficar tola com o humor. O melhor elogio que eu recebi na vida, eu acho. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E uma grande honra estar aqui, uma grande honra ter te conhecido. E tomara que daqui a algum tempo a gente possa fazer uma retrospectiva e pensar que nós avançamos em questões e não que nós retrocedemos do patamar civilizatório alcançado como a gente tinha tanto medo, né? Que acontecesse, e eu acho que aconteceu, porque a gente começou a voltar a discutir se a Terra era plana, se a ciência servia de alguma coisa, se a vacina era positiva. Então, eu acho que a gente já deu uma evoluída. Tomara que daqui a um tempo a gente tenha evoluído mais e que passe a discutir honestamente as questões e não com uma oposição que não dá para conversar, porque se nós cometemos erros, eles batem nos acertos. O que incomoda eles é a justiça social, o que incomoda eles é igualdade de oportunidades. Então, que a gente possa evoluir com críticas importantes, com críticas construtivas e não com essa oposição lamentável.